Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Cleiton Protásio. Eu sou Amanda Maia. E juntos nós somos o Casal LGPD. Deixa seu like no nosso vídeo, deixa seu comentário, sua dúvida. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreve. A nossa alegria é ter a sua companhia virtual aqui conosco. No vídeo de hoje vamos falar sobre tratamento de dados no ambiente de trabalho. Mas antes de falar de tratamento de dados no ambiente de trabalho, a gente precisa falar de tratamento de dados. O que significa isso, tratamento de dados? Vai lá, Amanda. Tratamento de dados pessoais, segundo a lei, é toda a ação, toda a operação realizada no dado pessoal. Pela LGPD, existem mais de 20 verbos, 20 formas verbais que representam o tratamento de dados. Ou seja, são muitas ações. São mais de 20 ações em torno do verbo, ou em torno do dado pessoal. Então, quando a gente fala às vezes tratamento de dados, parece algo muito distante, algo que a gente não vai conseguir enxergar no dia a dia, ou algo que não faz parte da nossa realidade. Mas a verdade não é essa. Talvez a palavra não represente aquilo tudo que ela significa. Mas vamos lá. Quando a gente fala de tratamento de dados, a gente pode dizer, Amanda, que quando a gente armazena um dado, há ali um tratamento de dados. A gente pode dizer que quando uma empresa compartilha dados com outra, está havendo ali um tratamento de dados. Quando uma associação elimina dados de um ex-associado seu, ali a gente está também diante de um exemplo de tratamento de dados. Mas comumente estamos acostumados, quando se trata de tratamento de dados pessoais, a gente relacionar coleta, armazenamento, compartilhamento, eliminação, exclusão. No entanto, existem outras formas de verbais que simbolizam, que representam o tratamento de dados. Por exemplo, reprodução de dados, exclusão de dados, armazenamento de dados. Você já falou, acho que armazenamento, sim, não é sim. isso, Amanda? Enfim, tem muitas. Quando a gente fala de formas verbais que representam o tratamento de dados, essas que a Amanda falou são as mais comuns, as que vêm logo à nossa mente. Mas a gente também pode falar em reprodução de dados pessoais, avaliação de dados pessoais, processamento de dados pessoais, controle, e todas essas formas e muito mais outras significam que ali está havendo tratamento de dados pessoais. Mas agora, Cleiton, eu queria que você contextualizasse o tratamento de dados no ambiente do trabalho. Afinal de contas, o nosso vídeo de hoje é sobre isso. Tratamento de dados pessoais no ambiente do trabalho. Então, a gente já tentou aqui desmistificar a questão da palavra tratamento da distância da realidade. Vocês puderam ver que é algo que faz parte do nosso dia a dia. Trazendo para esse ambiente de trabalho, trazendo esse contexto de tratamento de dados para o ambiente de trabalho de cada um de nós, eu acho que para deixar bem claro, Amanda, a gente precisaria trazer exemplos. Sim. E o primeiro exemplo que eu trago aqui para representar bem essa situação seria o exemplo de coleta de currículos em um processo seletivo de uma empresa. Muitas empresas têm um procedimento de fazer o processo seletivo. Surgiu uma vaga em algum setor e eles vão fazer um processo seletivo. E ali eles começam a receber currículos, sendo que existe um problema. Muitas vezes a empresa ou outro tipo de organização, de instituição, fica durante todo o tempo, independentemente de estar com o processo seletivo aberto ou não, recebendo currículos. O que é pior, recebe currículos por diversas formas. E qual é o problema disso? Por vezes o candidato àquela vaga enche demais o seu currículo de dados pessoais que não vão ter serventia alguma, pelo menos não no momento do processo seletivo. Muitas vezes, Cleiton, são dados que às vezes a empresa ela solicita dados desnecessários, mas muitas vezes o próprio candidato, no intuito de alcançar aquela vaga, enche o currículo de dados com informações que não foram solicitadas. Então ali, querendo ou não, a empresa está fazendo uma coleta de dados. Ela está recebendo dos candidatos currículos que estão recheados de dados pessoais e ela vai findar armazenando. Depois, se ela não conseguir definir um ciclo de vida para aqueles dados que ela está ali coletando, ela vai estar diante de um lixo tóxico. Mas o ponto é, ao receber os currículos cheios de dados pessoais, aquela empresa está fazendo a coleta de dados. E vejam só quantos dados ela não está trazendo para si a responsabilidade de tratar corretamente. E muitas vezes as empresas, às vezes, elas recebem num balcão de recepção e tem o costume de deixar o currículo ali. Qualquer outro funcionário que apenas olhe, que tenha acesso àqueles dados, o tratamento de dados já está ocorrendo dentro da empresa.
E muitas vezes aquelas informações não deveriam chegar ao conhecimento de outros funcionários, porque pode causar discriminação, pode causar curiosidades indevidas, enfim. Outro exemplo, Amanda, de tratamento de dados no ambiente de trabalho é quando a empresa, nesse exemplo que a gente utilizou agora, vai contratar o funcionário. Para contratar o funcionário, a empresa precisa coletar uma série de dados que realmente têm justificativa legal para que serem recolhidos, para serem coletados. No entanto, ainda assim, cabe à empresa coletar e armazenar esses dados da maneira adequada, em consonância, de acordo com a LGPD. Então, aqui a gente já vai para o segundo exemplo. Teve a coleta de dados, bem ligeirinho, Amanda. Teve a coleta de dados para o currículo, né, no processo seletivo e tudo mais. Depois, vou contratar aquelas pessoas, coleta de dados para celebrar o contrato de trabalho e ali eu coleto e armazeno. E é importante ressaltar que a LGPD ela não veio para modificar relações consolidadas por meio de jurisprudência, por meio de outras leis. Ela veio para adequar algo que não estava regulamentado. Então, algumas coisas vão ser mantidas. O que vai mudar é o procedimento. Algumas coisas vão ser necessárias ser registrado, algumas coisas vão precisar ser modificadas, mas o entorno, o processo que já existia vai se manter. Né? Então, por exemplo, na ficha de registro do empregado, vão se manter algumas coisas previstas em lei, alguns dados serão coletados, alguns dados serão mantidos de acordo com o que realmente foi mantido, exigido por lei. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Compartilhamento de dados entre todos os funcionários da empresa. Vejam só, muitas vezes a empresa, e a maioria delas, claro, ela é dividida por setores. Mas nem todos os setores precisam ter acesso a todos os dados que aquela empresa trata. Vamos a um exemplo concreto? Vamos. Sim. Para que o setor de publicidade e marketing precisa ter acesso à folha de pagamento, que em tese deveria estar só no setor de RH. O setor de marketing precisa ter alguma finalidade que justifique o acesso à folha de pagamento? Não, e detalhe, Cleiton, culturalmente a gente começou a achar, as pessoas começaram a acreditar que os dados eram daquelas pessoas, daquela instituição que estava coletando. E na verdade os dados nos pertencem aos titulares de dados. Então, por que o setor de marketing tem acesso a folha de pagamento, ao contra-cheque daquele funcionário? Isso. Não há necessidade, não há justificativa. Então, dentro da empresa, mesmo que os dados foram coletados e estejam armazenados pela empresa, ela ainda tem que ter esse cuidado de saber a quem internamente ela vai dar acesso aos dados, porque não há, de maneira alguma, razão que justifique que todos os setores tenham acesso, todos os funcionários de todos os setores tenham acesso a todos os dados que aquela empresa trata, irrestritamente. Teria que haver um controle setor por setor. Aquele setor X precisa de quais dados para exercer sua função? Aquele outro setor Y precisa de quais outros dados? É sempre, Cleiton, analisar a finalidade do tratamento de dados e a necessidade, respaldado numa justificativa. Qual é a finalidade do tratamento de dados? Qual a necessidade da coleta, do armazenamento desse dado? Amanda, vamos agora para o nosso quarto exemplo. Qual seria o quarto exemplo? Compartilhamento dos dados dos funcionários daquela empresa com o escritório de contabilidade. Como vocês sabem, muitas vezes a contabilidade de uma empresa não é feita internamente. É contratado o escritório de contabilidade para fazer toda aquela gestão, folha de pagamento, emissão de férias e todas as outras obrigações legais decorrentes dos contratos de trabalho. Ok, mas aí a empresa ela tem que se preocupar em saber se o escritório de contabilidade contratado está também, como ela, tendo os devidos cuidados com o tratamento de dados dos seus funcionários. Exato. A empresa compartilha todos os dados necessários para que o escritório de contabilidade exerça sua missão, exerça sua função, cumpra lá sua obrigação, mas ela tem que ter cuidado se o escritório, ao receber esses dados, que já é um tratamento de dados, está recebendo corretamente, armazenando corretamente, enfim, se está tratando corretamente esses dados. E lembre-se, quando a gente fala aqui em tratando dados corretamente, significa tratando dados de acordo com a LGPD. Vamos agora para o nosso quinto exemplo. Qual é o quinto exemplo? Vocês já devem ter ouvido falar na política da mesa limpa. O que é isso?
A gente às vezes ainda tem o costume de deixar a tela do nosso computador aberta quando a gente vai pegar aquele cafezinho na copa. A gente deixa, Amanda, a tela do nosso notebook aberto quando vai, por exemplo, ao banheiro. E nesse pequeno momento, nesses poucos minutos que você vai à copa, vai ao banheiro, vai atender uma ligação, o que acontece? Você deixa a sua tela exposta, sem nenhuma senha, e as pessoas que ali passam começam a ter contato com algum conteúdo que você deixou exposto no seu computador, no seu notebook. E muitas vezes aquele conteúdo exposto pode sim conter dados pessoais. Dá para ir mais além. Às vezes a gente deixa alguma anotação em cima da nossa mesa, em um post-it, um bloquinho de anotação, Exato. E ali também pode ter dados pessoais. Por exemplo, ligar para fulano, telefone tal, ou entrar em contato com ele através de e-mail tal. E aí você deixa ali de repente num post-it colado no seu computador e fica ali aberto para todo mundo ter acesso. Ah, Cleiton, então a gente não pode mais usar anotação nenhuma? Claro que não é isso. Muitas vezes a sua anotação que você deixa ali em cima da sua mesa é um lembrete simples. Ah, eu tenho que pagar a conta de luz. Ah, eu tenho que ligar para o fulano, mas não botar lá o dado de fulano. Enfim, um lembrete seu que não vai ter exposição alguma de dado pessoal de absolutamente ninguém. Mas se você não tiver esse cuidado, de repente você vai deixar anotações com dados pessoais em cima da sua mesa, de repente você vai deixar seu computador desbloqueado, com acesso total aos dados que ali estão expostos, e mais, você pode inclusive deixar documentos expostos, abertos na sua mesa do computador, e que ali outras pessoas que a gente fala, outros funcionários da empresa, ou até pessoas externas que estão ali na empresa, de repente para uma reunião, algum outro evento, com acesso àqueles dados. E aí você vai conseguir visualizar uma falha no tratamento daqueles dados. Um incidente de segurança vai ocorrer dentro do ambiente de trabalho. E é importante que a empresa ela pense, avance nesse sentido, porque ela pode ser responsabilizada, né, ou pelo tratamento indevido dos seus próprios funcionários, porque gerou dentro do ambiente de trabalho uma discriminação, gerou um vazamento de dados sobre o próprio funcionário, mas também o acesso de outros funcionários que não era sobre a própria empresa, sobre a situação financeira, sobre algum procedimento, até mesmo segredo da própria empresa. Mas enfim, relações, informações que podem causar algum prejuízo à empresa. Então é importante você, que é o que trabalha para a empresa, que você como advogado, que precisa orientar o seu cliente dessa forma, saber de que maneira você pode orientar para que o tratamento de dados seja feito de acordo dentro do ambiente de trabalho. Porque, infelizmente, se tem muito preocupado, Cleiton, as pessoas estão se preocupando muito, as empresas de um modo geral estão preocupadas com o tratamento, e isso ressaltando quando as empresas estão preocupadas, porque tem muitas empresas que não estão preocupadas com a adequação LGPD, infelizmente. Mas as que estão preocupadas, elas estão preocupadas com os tratamentos, com a adequação dos dados dos seus clientes, da porta da empresa para frente. E, na verdade, precisamos voltar a atenção para o tratamento de dados dos funcionários, o que ocorre dentro da empresa. Isso. Então, a gente começou o vídeo de hoje falando de tratamento de dados, trazendo essa definição e trazendo essa realidade para o ambiente de trabalho. De uma distância que talvez a palavra tratamento indique para casos concretos. E trouxemos 5 exemplos. Coleta de dados para recebimento de currículos, coleta de dados para celebração de contrato de trabalho, compartilhamento de dados com o escritório de contabilidade da empresa, compartilhamento irrestrito de dados entre todos os funcionários da empresa e a política da mesa limpa. Então a gente consegue enxergar que são relações que estão no nosso dia a dia. São relações, são ações, são vivências que permeiam o dia a dia de todo mundo. Então a gente consegue, enfim, visualizar que tratamento de dados não é algo distante. Tratamento de dados é o dia a dia da gente. Concluindo o nosso vídeo de hoje, a gente pode falar que tratamento de dados não é algo distante. Tratamento de dados é algo que acontece a todo momento. A grosso modo, Amanda, a gente pode dizer que a todo instante, em todo momento, a gente está tratando dados, muitas vezes sem perceber. Sim. Então esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, que vocês curtam. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscrevam e nos acompanhem, que vem muito conteúdo por aí. Até logo e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.